Olá pessoal, Thiago do canal Espiritualidade Universal. Hoje eu quero trazer para vocês uma comparação com relação ao nosso Brasil e a Europa. Enfim, fazer uma comparação do lado espiritual para entender e para passar um pouco para vocês da minha experiência. Né? Será que é bom a gente encarnar no Brasil? Será que é bom a gente estar no Brasil? Ou será que a Europa é melhor? Né? Então fica comigo até o final do vídeo, deixa o seu comentário, o seu like, faz aí a inscrição no meu canal, beleza? Então pessoal, falando um pouco de mim, para vocês entenderem um pouco da minha experiência, eu morei na Europa durante 4 anos, 4 anos já. Morei em 3 países diferentes, passei por países com cultura latina, majoritariamente latina, passei por países com cultura mais ligada à cultura germânica, então são 2 mundos diferentes se você comparar culturalmente as sociedades, as pessoas, o pensamento, como é que elas funcionam e tudo mais. E do lado espiritual também é diferente. Eu passei por empresas, passei por instituições de ensino, conversei com jovens, conversei com adultos, conversei com idosos, e a minha cabeça, por ela funcionar mais nesse lado do trabalho que eu faço aqui no canal, ela é sempre mais ligada à parte espiritual. Então eu estou sempre querendo analisar como é que as pessoas se comportam, mesmo quando eu não falo com elas, eu fico analisando para ver como é que elas se comportam e tento fazer uma comparação ou uma coisa assim, um entendimento, né? Uma coisa que a gente faz no dia a dia mais ou menos, mas eu procuro sempre fazer um entendimento e puxar para o lado espiritual. Então eu agreguei essa experiência e queria compartilhar com vocês. Pessoal, quem assiste os vídeos sabe que eu falo bastante disso. Antes de você encarnar, antes de você vir para cá para a Terra, você tem escolhas. A grande maioria das pessoas que eu estou falando, não é quem tem a encarnação compulsória também, mas isso aí já é outro assunto. Na verdade, a grande maioria das pessoas que vem para cá, a gente consegue dar uma participada no roteiro, dar aquela escrevida no roteiro, falar com o mentor kármico, falar, olha só, será que tem como fazer isso aqui desse jeito, para ficar mais legal desse jeito, eu gosto mais desse jeito, não sei o que, aquela coisa toda, e a gente tenta adaptar o roteiro, né? Então, vocês que estão no Brasil, todo mundo pediu para estar aí, né? Botando aí numa média, talvez 80, 90% das pessoas pediram para estar aí. Então, se você está aí hoje, é porque você pediu, é porque você quer. Você pode não aceitar isso hoje, por diversas condições, sei lá quais, mas você pediu, beleza? Assim como eu pedi. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês por que estar no Brasil, de um lado espiritual, é muito bom mesmo, é um presente. Então a situação aqui na Europa, de uma forma geral, eu vou pegar com relação aos jovens, que foi o que eu tive mais contato, ambos em empresas e instituições de ensino. Os jovens não pensam muito nisso, né? A gente tem um pouco dessa mentalidade no Brasil também, é uma mentalidade um pouco inconsequente. Você vê muitas pessoas terem hábitos completamente destrutivos, como fumar, usar droga, álcool em excesso. Não existe muita cabeça com relação à própria espiritualidade ou uma prática espiritual um pouco mais elevada. São realmente os abusos que a gente vê. E abusos de toda sorte, não estou falando só de droga, não estou falando de cigarro, mas estou falando de abuso sexual, abuso com relação a pensamentos, palavras, tudo isso que a gente consegue cometer de uma forma um pouco mais deletéria, entende? Então, a gente tem esse cenário entre os jovens e os adultos não ficam muito longe disso. A gente tem alguma coisa de religião, cada país tem a sua religião que é um pouco mais forte, um pouco mais fraca. A gente tem pessoas com 50 anos ou mais de idade, geralmente os idosos, eles têm essa prática mais religiosa, mas é aquela prática de igreja mesmo, aquela prática que, se você perguntar alguma coisa fora do script, não sabe, não funciona, ou não existe. Já perguntei para algumas pessoas aqui, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta. Pergunta simples assim, né? O que ela acha da vida após a morte, o que ela acha que acontece, né? O que será que acontece na sua cabeça? E eu já escutei muitas respostas, mas a grande maioria das respostas geralmente é em torno de morreu, acabou, a gente só vive uma vez, eu quero aproveitar a minha vida o máximo possível, e aproveitar, diga-se de passagem, aproveitar é cometer excessos. Então assim, é uma mentalidade muito
muito imatura, muito infantil, eu diria. Infantil que eu quero dizer espiritualmente falando. Então, esse é o cenário que você encontra das pessoas do lado espiritual na Europa. De uma forma geral, é assim. Não estou falando que todo mundo é assim. Eu já tive pessoas falando, por exemplo, sobre práticas espirituais com relação ao budismo ou com relação ao hinduísmo. Que eu achei maravilhoso, porque a gente conseguiu ter uma conversa. Com as pessoas deu para ter uma conversa. Com as outras eu vou falar o quê? Você não tem muito o que falar. Né? Então, gente, esse é o cenário espiritual da Europa. É um tanto carente, é um tanto pobre, é um tanto materializado, materialista. E você pode ver isso pela cabeça das pessoas. O negócio é importante, a carreira, é dinheiro. Não existe um a mais, não existe um além. O além só vai existir quando acontecer, sabe? Quando morrer. Esse é o cenário da Europa. Agora o cenário do Brasil é completamente diferente, vocês sabem disso. A gente no Brasil tem uma parcela da população que é muito mais pobre, muito mais humilde, que acaba, por conta dessa pobreza, acaba buscando mais a fé. É uma coisa natural do ser humano, né? Quando a gente está com muito problema, a gente começa a rezar, a gente começa a buscar a fé. É só quando a gente busca a fé quando a gente está com problema, ou pelo menos a grande maioria das pessoas fazem isso. Então, por conta disso, a gente tem um cenário espiritual mais forte no Brasil, o que é bom, o que acaba sendo bom, porque isso influencia na sociedade de uma maneira positiva. Vocês sabem que hoje em dia a gente tem igrejas evangélicas e centros espíritas aí em todas as esquinas, em todas as cidades do Brasil. Isso não é nenhum mistério. Então isso acaba influenciando a cabeça do brasileiro de uma forma positiva. Você acaba tendo acesso a esse tipo de conhecimento. E aí isso te dá a oportunidade de você se desenvolver espiritualmente. Ou te manter num caminho mais correto, um caminho mais do meio. Te ajuda bastante. Não estou falando que a religião é necessária. Eu mesmo não tenho religião. Eu não tenho nenhuma religião. Mas tem muita gente que eu sei que precisa de uma religião, que tem que ter um norte, que tem que ter um caminho para seguir um negócio ali, e aquele ritual de ir na igreja todo dia, ler a Bíblia, não sei o quê. Enfim, são coisas veneráveis, são coisas muito boas. Tem gente que tem essa necessidade, né? Tem gente que consegue ter um pouco mais de liberdade com relação a isso. Enfim, depende da pessoa. Mas o cenário brasileiro é muito bom para você desenvolver a espiritualidade, porque eles proporcionam acesso a esse tipo de coisa que eu acabei de falar. Se você tem interesse na espiritualidade de uma forma mais... Se você gosta das manifestações espirituais, você vai no centro espírita. Se o centro espírita diz coisas que fazem sentido na sua cabeça, que fazem sentido no seu espírito, você vai frequentar um centro desse. Se não faz nada sentido disso, e se você prefere aquela rotina da igreja, aquela coisa mais evangélica, vai para a igreja evangélica. Qual o problema? Não tem problema nisso. Então, o Brasil te fornece esse tipo de coisa, você tem acesso a várias informações diferentes que não tem aqui na Europa. Eu senti uma carência muito grande quando eu vim para cá, porque eu gosto do espiritismo, não sou espírita, mas eu gosto de ler sobre a doutrina e tudo mais. O único acesso que eu tinha com relação a isso era nos livros, era na internet, era nessa coisa toda. Não tinha um centro espírita aqui para frequentar, ou pessoas para conversar, socializar, não tem nada disso, sabe? E a gente sente falta disso. Então, quando você está falando do mundo espiritual, planejando a sua encarnação, vendo todo mundo encarnar, vendo como é que o projeto dos outros era bom, e o seu, como é que vai ser, você tem que resolver aqueles karma todo, tem aquela coisa toda para resolver, e aí, como é que faz? Né? E aí você conversa com o seu mentor fala, olha só, pensa no Brasil, país que está... Você consegue ter uma qualidade de vida boa no Brasil, você consegue desenvolver várias coisas no Brasil. Não é de todo mal. Eu sei que a política no Brasil é ruim, eu sei que a condição financeira no Brasil é complicada para muita gente. Eu sei que as coisas às vezes podem ser muito, muito complicadas no Brasil. Eu conheço a realidade do país. Mas uma questão espiritual, e gente, quando eu falo questão espiritual, eu considero como uma das questões mais importantes do ser humano, porque é uma questão que é o que vai te levar para frente como pessoa, como espírito, como ser eterno. Então, gente, são esses caminhos que vão te acrescentar a longo prazo ou na eternidade. Não é você ter uma vida financeira confortável. Assim, isso é bom, isso é interessante, não estou negando que você deva ter. Mas quando você faz isso, quando você busca isso sem uma base espiritual, você vai acabar com muita gente que eu já vi aqui e vive pro material, vive para o materialismo. E você comete excessos e abusos
tristes de todas as maneiras possíveis, né? Então, quando você estava lá no seu, planejando sua encarnação, por que não o Brasil, né? O Brasil hoje é um país muito bom para isso. Você consegue desenvolver a espiritualidade de uma forma muito boa. Então, você foi lá para o seu mentor e falou, eu quero encarnar no Brasil. Eu quero ir para essa família aqui. Quero ter contato com isso, com aquilo outro. E é maravilhoso, é muito bom. Se eu não sei, eu não conheço todos os países do mundo, mas eu sei que o Brasil é um dos melhores países para você desenvolver esse lado espiritual. Eu conheço tanto trabalho no Brasil, mas tanto trabalho no Brasil, que te permite fazer esse tipo de desenvolvimento, olha, que me faz dar conta de como a gente deve ser grato e satisfeito por ter nascido aí, ou por ser brasileiro, por mais que a gente esteja morando em outro país, né? Então, assim, coisa para se pensar, pessoal. Pensem nisso, porque é muito importante. É muito importante. Eu vejo tanta gente querendo sair daí, desespero, porque não sei o quê, porque Brasil é crise, não sei o que lá. Cara, as crises vêm e vão, os problemas vêm e vão. Então, pensa no que é eterno, pensa no espírito, pensa na alma e entende isso tudo. Tá bom, pessoal? Bom, é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu sei que foi um pouco curto, mas se quiser a gente pode desenvolver o assunto e falar um pouco mais, tá bom? Só deixar seus comentários que a gente conversa sobre isso. Obrigado pela atenção e um abraço.